ao Trocando Ideias da Semana. No dia 23 de junho, a União Corinthians estará promovendo a sua festa de São João na sede campestre. A tradicional festa, além de ter muita comida, muitos brinquedos, ser super divertida, este ano vai ter a eleição também do caipirinha mais bem vestido. Você não pode perder. As férias escolares estão chegando. Você já foi até a Premier Consultoria em Viagens para escolher o seu roteiro? Não? Gente, vocês precisam ir. A Premier faz uma consultoria bárbara para vocês, vê a viagem adequada, o local adequado de acordo com a sua família. Não perca tempo, vá até lá. Já ouviu falar da Happy Day? Então, a Happy Day é uma casa de festa maravilhosa, que tem toda a diversão, vários brinquedos e tudo mais. Não passe mais trabalho fazendo a festa de aniversário do seu filho, vá até a Happy Day. A Jardins, moda infanto-juvenil, tem uma coleção outono e inverno de arrasar. Chegou cada coisa linda, vocês precisam ir até lá para conhecer. Fora as promoções, estão maravilhosas. Vá até lá, mantenha seu filho bem estiloso e muito bem vestido e aquecido. Bem-vindo ao Trocando Ideias desta semana. Você irá acompanhar a segunda edição do quadro Meninas que Brilham, desta vez com a terceira Mini Miss Brasil Universe, Ana Cláudia Robetti Moridi, que estará indo representar o nosso país em Londres e Paris no final do ano. Na sequência, você vai assistir uma matéria com o nosso psicoterapeuta Geraldo Dallagnese Júnior, falando sobre psicoterapia reencarnacionista. Olá, e o Meninas que Brilham, esse quadro que acabou de estrear, já está sendo sucesso. E por conta disso, óbvio, nós estamos convidando e vamos entrevistar agora a Ana Cláudia Robetti Moridi, que é a terceira Mini Miss Brasil Universe, eleita o ano passado em Campo Grande, desse concurso maravilhoso, cuja franquia é de Edenir Vaz, e antes disso, ela começou a carreira como Miss Mussum Universe Verão Disney Paris 2017 e Miss Rio Grande do Sul Universe Versão Disney Paris 2017, sob a coordenação de Paulo Moura, aqui no Rio Grande do Sul. É uma franquia da Euro Disney de Paris. E agora tem muita coisa para acontecer. E aí eu convidei a Ana e a mãe dela, a Cláudia, para que nos desse uma entrevista para o quadro, porque afinal a Ana, apenas com 4 anos de idade, já brilha. Hoje a Ana é modelo, a Ana é digital influencer, a Ana é até meio que repórter de vez em quando, porque ela vai a algum evento, ela tem que fazer algum ao vivo, então ela acaba dando uma de repórter. Tudo bem, meninas? Oi, Cláudia. Oi, Ana. Tudo bom? Viu, Bolsonaro? Fala oi. Que coisa mais linda. Como tu tá linda, Ana. Que roupa é essa? É um blusão, um casaco? É isso? É um colete, né? Ah, é um colete. A tia é meio cega, não enxerga direito. Que coisa mais linda que você tá. E ela tá representando alguma marca aí também como modelo? Sim, ela tá usando o Mome da Doce Travessura. Ai, que legal. Cláudia, é um prazer falar com você. Estou amando estar fazendo essa entrevista. E conta pra mim, Aninha, você gosta de ser Miss? Sim. Gosta de ser Miss? Gosta de desfilar? Sim. É? E aí, e tu ficou assim, muito feliz quando tu ganhou a faixa de Miss Baby aqui no Rio Grande do Sul e depois de terceira Mini Miss Brasil Universe lá em Campo Grande? Sim, tu deu um show na passarela que eu vi, viu? Maravilhosa! E, Cláudia, me conta, como que a Aninha iniciou nesse mundo Miss? Bom, assim, a Ana Cláudia, desde pequena, sempre gostou de fotografar, né? Via uma câmera ali e tal, já estava fazendo pose. Aí eu resolvi ir com ela para Porto Alegre, para uma agência da qual ela faz parte, né? Sim. A Studio Models. E a partir daí Studio Models? Isso. Ok. A partir daí ela fez algumas campanhas publicitárias, né? Vários testes e tal, e começou a se encaixar. Tem alguns perfis, né? Sim. Os testes dependem muito do perfil.
E aí, a partir disso, a gente foi entrando nesse mundo. Automaticamente, foi convidada com essa beleza linda dela, com esses olhos azuis, né? Azul esverdeada. Ai, é muito linda essa boneca. E como é pra ti, por exemplo, ver a Ana tão pequena já fazendo tanto sucesso? Para a mãe sempre é um orgulho, né? A gente fica muito orgulhosa, tu bem sabe, como a Maria Laura, que a gente se encanta Sim. e acaba vivendo, né, o mundo delas, assim, toda essa dinâmica, não só do desfile, mas tudo que tem por trás disso. Então, é a vida, na verdade, direcionada para isso. Claro que tem que gostar, né? Mas é muito bom, é uma nova família. Sim, e como que é o dia a dia da Aninha, fora os desfiles? O que que ela faz? Bom, a Ana Cláudia, assim, o dia a dia dela é bem normal, como qualquer criança, né? Ela vai para a escola de educação infantil, ela fica o turno integral, então no finalzinho da tarde eu busco ela, e aí a gente vem para casa, né? Brinca, o que mais? Tu faz balé? Não, ela vai pro CTG, Ai, tu dança! Música do CTG. né? E mais o quê? Gosta de ir na pracinha. Enfim, um dia a dia comum de qualquer criança. Que... Brincamos bastante. Ah, isso é bom. E Ana, me conta, eu quero saber dessa história do CTG, como que é? Você gosta bastante de dançar? Você sabe dançar? Tem. E tu tem roupa de prenda também? Não. Tem a Carla do CCC. Tem a pilcha do CTG, né? Ela tem a dela também. Sim, e que é o tem traje... a do CTG que daí só usa quando faz alguma apresentação pro grupo, né? Sim, é que é o traje praticamente, né? É o traje do CTG. Que coisa mais querida. E Ana, conta pra mim uma coisa. Você gosta de desfilar? Sim. É? E de tirar foto? Também gosto. Também gosta? E aí, e as pessoas pedem muito pra tu fazer foto? Sim. E, e Cláudia, me conta uma coisa, ela como digital influencer, até por conta que eu vejo assim, que nem no Face e no Instagram, que ela acaba dando ideias de roupas, e isso tudo nasceu automaticamente, até porque ela, com as roupas que ela veste, as pessoas, ela como uma Miss, né, e hoje representando não só a cidade, o estado, mas sim o país inteiro, ela quer ser seguida, as meninas da idade dela se espelham, né? Com certeza, né? Acaba sendo uma influência, assim, e ela tem uma personalidade muito forte, ela gosta. Agora nós estávamos se arrumando para, né, gravar, e daí, eu quero botar isso, eu quero botar a foto. Então, assim, com 4 anos ela já tem vontade própria, né? Sim. Eu acho que isso é interessante e a gente tem que deixar fluir, porque tudo faz parte. Claro. E aí faz bastante amizades nos concursos, Aninha? A Aninha já tá impaciente aí. Fica... Ela Ana, conversa com a Nara. fala pra tia. Você faz bastante amizade nos concursos? Sim. É? Amigas, né? A Maria Laura é uma delas, né? Que tu conheceu nos concursos. Exatamente, porque acaba viajando, tem todo um momento, né, em que elas acabam convivendo, elas acabam compartilhando momentos, essas emoções. As mães também, né, porque as mães acabam sendo amigas e vivendo essa emoção das outras filhas. A Maria Laura. A Maria Laura tá no colégio agora. Mas a Maria também, aliás, eu preciso entrevistar a Maria, não posso esquecer disso, né? E me fala uma coisa, o que tu acha que deixa a Aninha mais feliz? Assim, quando ela entra na passarela, é o momento dela, né? Ela se Sim. realiza. Sim, ela arrasa, né? Plena convicção que a gente tá no caminho certo e fazendo a coisa certa, porque, assim, muitas vezes as pessoas pensam, né, Helena, que a mãe que pede, a mãe Sim. gosta, claro, mas é dela. Conta pra Nara, tu gosta de desfilar. Eu gosto muito. E o que tu mais gosta de desfilar ou fotografar? Eu gosto de tirar foto de celular. Isso aí. E como é que tá?
E como é que estão os preparativos agora para o Face of World, que vai ter agora em Londres e França? Porque para vocês de casa não sabem, mas a Ana Cláudia, como terceira mini-miss, ela vai agora para a França para concorrer ao Face of the World, né? Que é em final de outubro, início de novembro, né? Primeira semana de novembro, e ela vai estar representando o país e neste concurso internacional que é na Disney de Paris, né? E como é que estão esses preparativos, Cláudia? A gente tá na correria, né? Sempre em busca de parcerias, de apoiadores. Patrocinadores. Os patrocinadores, né? Porque esse mundo, claro, a gente tem que correr muito, tem que estar atrás de muita coisa. As meninas têm que estar sempre bem, olha lá pra te produzidas, né? Que nem agora, que a Ana tá maravilhosa, linda. Eu adorei essa tiara de cabelo. Eu vou querer uma pra Maria Laura, lógico. Então assim, né, a gente está em busca, claro, de contatos, de parcerias, mas também já tem alguns firmados, os quais a gente é, né, bem parceiro, então... Tem que ser, né? Até porque as pessoas não entendem que atrás disso tudo existe um custo muito alto, né? Claro. No nosso primeiro quadro, inclusive, que foi com a Carmine Schumann, em Santa Cruz, nós comentamos sobre isso, da dificuldade que se tem de conseguir patrocínio para isso, né? Sendo que a menina está sendo, não é uma coisa pessoal, mas assim, alguém vai ter que ir, não é nem justo o Brasil, ou o Estado, ou até o município ficar sem ter uma representante, né? E quer queira, quer não, é um mundo muito visto, é um mundo que movimenta todo o mercado, de modelos, inclusive, porque desses concursos saem modelos importantes e modelos, inclusive, internacionais, né? E o que acontece no caso da Ana Cláudia, da Maria Laura, que elas estão, e das outras meninas que estão indo também pro Face of the World, né, em Paris, e que já estiveram em outros estados, em outros países representando o Brasil. E a gente vê a dificuldade que se tem de conseguir, às vezes, um patrocínio, sendo que a pessoa vai levar toda a marca e o nome da empresa ou do produto que está representando, né? Agora a que colo não tem problema, a gente dá colo. Ainda mais linda do jeito que é. Como não? Então, Cláudia, essa dificuldade é que se encontra, né? De conseguir esses parceiros. Sempre corrido, né? Mas a gente vai levando. Com certeza estaremos lá, em novembro estaremos lá. E Ana, Aninha, você tá empolgada com a viagem? Porque lá eu sei que tem a Cinderela também, o Mickey. E tem as Frozen lá. E tem as Frozen. É mesmo? Um passarinho me contou que tu é apaixonada pela Elsa, é verdade? Né? Então fala com a Nara. E tu tem roupa de Elsa? Tem. Fala com a Nara. Tem. E eu tenho também uma roupa de Ana. Da Ana, da Elsa e da irmã. Não tem de Não, de Olaf não. Gente, adorei falar com vocês. Foi muito bom mesmo. Espero que a Aninha melhore logo dessa tosse dela. E a gente se vê em breve, se Deus quiser, né? Um beijo grande, gurias. Amei estar com vocês. Tchau, Ana. Tchau, Cláudia. Beijão. Beijo. E é isso aí, gente. O quadro foi Meninas que Brilham, hoje com a Ana Cláudia Robetti Morigi e a mãe, a Cláudia Robetti, falando desses concursos de beleza, sobre a vida de modelo, enfim, fiquem conosco que Meninas que Brilham tem muito para mostrar. E se você quiser saber um pouco mais da Ana Cláudia, você vai acompanhar, é só entrar no nosso site, na coluna do Meninas que Brilham, no site do trocandoideiastv.com.br ou da nossa consultoria, naratier.com.br, e lá você vai ter fotos da Ana Cláudia, um pouquinho sobre ela, até um institucional para apresentá-la, ok? Um beijo, até o próximo quadro.
usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E o Trocando Ideias TV vai conversar hoje com ele, Geraldo Dalagnese. Ele que é psicoterapeuta reencarnacionista, e nós vamos explicar um pouco mais sobre esse assunto para você que está aí nos assistindo, não é mesmo, Geraldo? Isso aí. Seja bem-vindo ao nosso programa em primeiro lugar. Eu também agradeço o convite. Vamos explicar então, para começar, o que é de fato a psicoterapia reencarnacionista. A psicoterapia reencarnacionista é uma psicologia que congrega a regressão. A regressão também e a questão de que nós não temos somente essa vida. Nós estamos nessa vida, mas nós tivemos em tantas outras. Então a psicoterapia reencarnacionista, ela faz isso. Ela faz uma análise de tudo isso à medida que os mentores espirituais liberam, né? Respeitando a lei da ética. Por quê? Porque existe lá no Livro dos Espíritos, né, algo que diz assim, que nós não podemos burlar a lei do esquecimento. Então, quando nós viemos nessa encarnação, nós esquecemos as outras, né? Então, nós temos que ter muito cuidado. Ela vem para trazer também a ética novamente, a regressão. Uma regressão não é feita por curiosidade. Uma regressão é feita sempre por uma necessidade que vem trazer evolução para a pessoa, né? Então a regressão não vai ser conduzida pelo terapeuta, vai ser auxiliada, e os mentores espirituais da pessoa, da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, o mentor do terapeuta, eles é que vão levar a pessoa aonde ela precisa para resolver as questões que ela tem condições de resolver. Caso contrário, se nós trabalhamos mal isso, nós trazemos mais peso para a vida da pessoa que ela teria condições de resolver. Assim não, assim vem na medida da possibilidade de resolução da pessoa. Em momento algum, então, a pessoa é conduzida? Não, em nenhum momento. Ela não, o terapeuta só está do lado da pessoa para eventualmente, se ela está vivendo um momento traumático dentro daquela regressão, né, lembrar para a pessoa, lembra que nós estamos aqui, os mentores estão te trazendo isso. Por quê? Porque é isso que tu precisa ir conhecendo, mas é só uma lembrança. Isso não está acontecendo agora. E como que e assim vai indo. E como que são essas sessões? Não sei se dá para chamar de sessão. Nós chamamos sessões de regressão. Na verdade, a psicoterapia se utiliza da regressão, mas ela não necessariamente precisa da regressão. Né? Uma pessoa que já tem a condição de acreditar
né? E saber da reencarnação, porque não é uma questão de crença, né? Não é uma crença cega, a reencarnação realmente é, né? Quando a gente sabe. Então, essa pessoa nem precisa muitas vezes da regressão, porque ela vai conseguir ler a partir do momento atual, né, tônicas, tendências que ela traz de outras encarnações, tanto positivas quanto negativas. E a partir dali a pessoa lembra de tudo, então? Aquilo que ela precisa. Essa que é a grande diferença, né? Então esse é o cuidado muito grande que nós temos, né? Todos os psicoterapeutas reencarnacionistas da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, é o cuidado máximo que nós temos para jamais conduzir algo, e sim ajudar a pessoa a acessar o que ela necessita. Mas e como é que então tu entrou nesse ramo, Geraldo? Como é que tu descobriu isso em ti? Sim, eu descobri isso, como todo processo terapêutico, né, numa questão, às vezes, até minha, pessoal, de buscar me aprimorar como terapeuta, como ser humano, né, e me instrumentalizar melhor. E aí, quando eu fui fazer o curso, né, de 2 anos, o que a gente faz no curso? A gente, além de aprender as técnicas todas, né, a gente também aprende a fazer os atendimentos dentro da psicoterapia, né, as linhas, né, identificando, né, momentos muito singulares que a psicoterapia traz dentro do conhecimento dela, e também fazendo o quê? Recebendo a regressão em si, fazendo regressões, né, e auxiliando regressões. Isso tudo no grupo de pessoas que cursam. Então, o curso também, ele também é muito prático. Então, ele tem os módulos iniciais mais teóricos e depois é prática. Bom, e hoje em dia tu ensina também, né? Aí tem pessoas que são formadas para ensinar, né? Então, elas têm uma formação especial, elas fazem uma monitoria, elas acompanham os diversos cursos, e daí depois elas vão fazer um teste dentro da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Ali aprovadas, aí elas podem dar cursos. Então tem a pessoa que vai ser professor, e tem a pessoa que vai ser terapeuta, e tem aqueles que escolhem ser terapeuta e professor. Então, para dar o curso, existem as pessoas específicas. Eu não tenho essa vontade, vamos dizer assim. Eu gosto de atuar mais como terapeuta. Mas como terapeuta mesmo. É. E agora tu falou então da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Nos conta um pouco sobre ela. Bom, para não errar, né, eu vou dar uma olhada aqui. Ela vem, né, através do professor Mauro Cuico, que também é médico homeopata, em 1996. Ela vem através dele, porque ela é uma criação do mundo espiritual, né? Então hoje nós estamos tendo a possibilidade aqui na Terra de também ter trabalhos do mundo espiritual no plano mais físico da encarnação. Então ela vem para ajudar. E como diz aqui também, né? Ela vem, veja só, deixa eu achar aqui. Ela foi anunciada, vejam só, em 1946, em Obreiros da Vida Eterna, que é um livro espírita, né, através do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Ali diz assim: precisamos divulgar ao mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Depois nós falamos sobre isso. Em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Freud e seus continuadores a noção dos princípios
reencarnacionistas. Isso foi, né, publicado na obra Espírita Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Né? Então ela vem aí, e o Mauro, né, o nosso querido fundador, né, ele traz isso em 1996. E em 2004, um pequeno grupo de pessoas funda a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Hoje são 40 ministrantes, em torno de 40 ministrantes que dão os cursos, né? E em torno de 2.000 psicoterapeutas em 17 estados do Brasil. É isso aí, em mais de 100 cidades brasileiras. Então, e isso está começando também a ir para outros países. É algo novo, né? Dá para se dizer, porque faz pouco tempo. Enquanto questão terráquea, sim. Né? Mas, como tu vê aqui, né, vem lá de 1946, quando começa a ser anunciado. Até para ir preparando. Né? Porque o novo sempre é novo, né? Opa. Assusta um pouco, né, as pessoas quando se fala. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51 3902 4318. E quando tu fala em reencarnação, Geraldo, conta pra nós, tu ainda percebe que tem um pouco de preconceito das pessoas? É um assunto que elas não querem tocar? Como é que tem sido hoje em dia? Na verdade, as pessoas esqueceram disso, né? Então, aqui também tem uma outra parte que eu anotei aqui, só para o nosso telespectador ver, né? No ano de 553, né, depois de Cristo, o imperador Justiniano, né, ele no concílio de Constantinopla, ele decreta a retirada da reencarnação, né, dos princípios reencarnacionistas, e decreta que a reencarnação não existe. Isso está registrado historicamente. Então, nisso, ele convidou naquela época apenas bispos não reencarnacionistas para congregar esse concílio, né? Por quê? Influenciado por sua esposa Teodora, que era uma ex-cortesã, e havia mandado matar antigas colegas. E assustada com o que disseram para ela, né, ela pediu para o seu marido convocar um concílio para escapar do pretexto castigo divino. Tá? E aí esse Papa, que na época estava junto com Constantino, foi sequestrado, porque o Papa era reencarnacionista, e mantido prisioneiro de Justiniano por 8 anos, por ter se recusado a participar do concílio. E aí, desses 165 bispos que foram presentes, 159, então a gente vê essa manipulação, eram não reencarnacionistas, e foi decretada, a partir daí, que a reencarnação não existia. Vejam só, o que aconteceu com o consciente coletivo ocidental? O consciente. Né? Desde então, a reencarnação não existe. Então, nós começamos a perceber que é só uma vida. Né? E aí toda a ciência, a partir desse ano de 553, a filosofia, a própria religião, né? Por coerência, porque não existe reencarnação, né, começam a construir tudo, né, em cima do princípio não reencarnacionista. E aí nós temos
essa lacuna que acontece e que eu não diria que então é bem um preconceito, mas um não saber do que historicamente aconteceu, que foi encoberto, né, dentro desse momento, né, lá na história, né, e que continuou, né? E como a gente sabe da influência, né, da igreja no mundo ocidental, veja só, tudo se baseou, né, no não reencarnacionista. Então, não é nenhuma questão de preconceito hoje, é uma questão de não saber esse dado histórico. E conhecer e saber melhor sobre isso faz toda a diferença, né, na vida de qualquer pessoa. Certamente. Por quê? Porque, na verdade, nós sabemos que, por exemplo, né, uma criança, quando é pequena, ela tem, vamos dizer assim, uma criança filha de pais tranquilos, e de repente tu tem uma criança muito rebelde, né? Veja só, por que se os pais são tranquilos? Ora, porque provavelmente é um espírito que encarnou naquela criança que tem a vibração da rebeldia. Chega nessa família com os dois pais tranquilos para também ser ajudada a direcionar, a melhorar a questão da rebeldia em si, né? E os pais, nesse caso, também para serem provocados a amarem mesmo essa criança sendo rebelde. Então, por quê? Porque o rebelde sempre provoca alguma coisa naquele que não é. E tu só consegue lidar com isso te posicionando muito amorosamente. Então, tudo é aprendizado. Agora, se nós temos essa questão não reencarnacionista, nós não conseguimos entender assim. Nós entendemos que provavelmente essa rebeldia foi por uma mal compreensão dos pais, e aí ao longo de uma análise psicoterapêutica sempre fica uma nuance de que o meu pai e minha mãe foram culpados por isso, né? Isso na psicoterapia reencarnacionista não acontece, né? É eu que trago essas sintonias ao longo da minha existência espiritual que encarna. Ora como homem, ora como mulher, ora como negro, ora como branco, ora como uma pessoa baixa, ora como uma pessoa alta. Vejam só, se eu encarno, independente agora do sexo, se eu encarno como uma pessoa baixa, a minha experiência encarnada vai ser diferente de encarnar como uma pessoa alta. Eu vou ter experiências e momentos, eu vou ter que ter comportamentos diferentes, né? Nesse simples fato analisado, né? Então, veja só, se eu encarno como negro, se eu encarno como branco, eu também vou ter experiências diferentes. E dependendo também em que povo eu encarno. E assim vai. Tudo muda, né? De acordo. Tudo muda. Então, acabam os preconceitos. A gente vê que nós recebemos essa casca, essa roupagem, né, para nos estimular dentro de um ambiente onde nós vamos aprender a nos superar. Então, a gente vem para aprender mesmo, então. A Terra é um planeta escola. Né? Ela, como diz o Divaldo, ela foi e está indo embora o planeta de provas e expiações. Nós ainda estamos nessa época, né? E ele vai ser um planeta de regeneração. A regeneração é quem não precisa mais da prova, é quem não precisa mais espiar, é aquele que aprendeu e agora regenera, porque regenera-se. Mas isso leva muito, muito tempo para ter esse aprendizado. O tempo, como é colocado na psicoterapia reencarnacionista, não existe para o espírito, né?
O que existem são sintonias. Então, no momento em que tu saca, é um momento. Então, não tem tempo para esse momento. Existe sim uma potencialização ao longo dessa vida e das outras, que aquilo se potencializa a tal ponto que cai a ficha. Então nós não podemos dizer se vai levar tempo ou não, depende de cada situação. E pode ocorrer de eu, por exemplo, lembrar alguma coisa da minha vida passada ou da outra, ou não, a pessoa não lembra, não tem consciência daquilo. Não, tanto é que existe, né, em francês aquele termo déjà vu, né? Mas eu já vi isso, eu já vivi isso. Veja só, tu tem uma sintonia, existe uma semelhança com aquilo que tu está vivendo e com o que tu viveu, mas que não foi nessa encarnação. Mas está ali. Pode acontecer de ter umas leves lembranças, então. Sim. A dica Sun Galen de hoje é sobre a radiação ultravioleta, que é comprovadamente um carcinógeno humano. Até 90% dos carcinomas basocelulares e espinocelulares são associados a ela. Entretanto, apesar de os danos causados por ela serem cumulativos, apenas 23% da exposição esperada acontece até os 18 anos. Assim, evitar a exposição solar, usar diariamente protetor solar e nunca fazer bronzeamento artificial são medidas muito eficazes na prevenção do câncer de pele. Instituto de Oncologia Sun Galen, Núcleo Melanoma. Cuide da sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico Marcelo Luiz Doddo. CRM 21297. E a psicoterapia reencarnacionista, Geraldo, ela tem alguns pilares, né? Sim. Quais são esses pilares? Bom, o primeiro pilar da psicoterapia reencarnacionista, né, ele diz respeito da versão persona e versão espírito. A versão persona, né, é a nossa existência mortal. O que é mortal em nós? O corpo. Então, a personalidade, ela está no nosso corpo genético, a nossa personalidade, o nosso personagem, a nossa roupagem, né? E a versão espírito está naquilo que encarna e dá vida a esse corpo. Quando o corpo falece, o espírito se retira, né? E se precisar, lá adiante, ele é atraído por uma nova situação, um novo corpo, né, para continuar o seu aprendizado e evolução. Então, existe, por excelência, nós trazermos a pessoa que está em processo psicoterapêutico reencarnacionista, a excelência do tratamento é quando ela consegue sair da sua versão persona, que é o ego, e começar a ver a vida através da sua versão espírito, que é o seu eu superior. É aquele que consegue enxergar ela dentro da situação. O ego já me enxerga no meio da situação. É como se eu estivesse me vendo de cima. Essa é a versão espírito. E a versão persona, eu estou aqui, ali, naquela pessoa. E o espírito faz isso. Então essa excelência, né? Quando a pessoa chega a isso dentro da psicoterapia, ela recebe a alta, né? Porque daí ela vai por si.
E aí tu vai me perguntar quanto demora isso? Olha, depende da pessoa e depende de tudo quanto ela precisa trabalhar, né? Mas no primeiro momento, né, a psicoterapia é de 6 a 8 meses, né? Se a pessoa quer se aprofundar, aí demora um pouco mais. 6 a 8 meses já é de certa forma um pouco rápido, né? Mas o aprofundamento não tem tempo. É só uma questão de ir sacando as sintonias. Isso pode ser rápido para alguns e pode ser mais demorado para outros. Muda completamente de cada pessoa. Existe uma regra. O segundo pilar, né, é justamente a ilusão do rótulo e da casca. Então, o nosso corpo é uma casca, né, que envolve o espírito. Então, hoje o que acontece? Nós estamos muito identificados com o nosso corpo e esquecemos o que nos anima, o que está e traz a vida dentro de nós. É simples de entender isso. Veja só, até que ponto um sentimento é corpóreo? Ele acontece no corpo, tu sente ele no corpo. O pensamento acontece na cabeça. Mas qual é a origem disso? Né? De onde veio isso? Justamente. Né? Então isso vem do espírito. E isso vem, né, essa energia, essa vibração vem e encarna nessa casca. Para ter a experiência aqui e, vamos dizer, lapidar essa vibração que encarnou. Né? E aí nós temos ainda os rótulos. Quando nós temos as ilusões dos rótulos. Então, quando nós estamos muito identificados com o corpo, nós criamos rótulos. Rótulos podem ser crenças, rótulos podem ser rótulos, né? Podem ser padrões. Então, quando diz o brasileiro é preguiçoso, por exemplo, isso se ouve por aí, isso é um rótulo, né? Aí a gente bota todo mundo dentro disso e não é uma verdade. Alguns são, outros não. Significa que seja todo mundo, né? Justo, né? Em comunicação, se eu bem recordo, se chama os estereótipos, né? Exatamente. Tá? Então, veja só, os rótulos e as cascas, as ilusões. Então, quando nós saímos da versão persona e entramos na versão do espírito, né? Nós também nos limpamos dessas ilusões. E conseguimos enxergar o que é a ilusão. Né? Ótimo, nós temos um corpo, que bom! Ele me faz sentir, ele me faz viver, ele me faz me relacionar. Então ele é um ótimo instrumento, mas ele não é o tchan, né? Ele é justamente o instrumento de aprendizagem do espírito. Apenas um instrumento, então. Então, o segundo pilar é a ilusão dos rótulos e das cascas, o que nós estamos e o que verdadeiramente somos. O terceiro pilar é sobre a personalidade congênita, que já foi falado nessa entrevista. A personalidade congênita é o quê? Né? Ela é justamente uma personalidade... Por que congênita? Porque é algo que nós viemos repetindo muitas e muitas encarnações. Então ela é congênita para esse espírito. Isso é uma pode ser tudo. personalidade, mas quanto mais repetições, mais difícil a libertação. As repetições, no caso, pode ser erros, pode ser acertos, pode ser tudo. Isso. Né? Se tu repete muito o acerto, é um problema. Porque daí tu te acha. E aí tu perdeu a humildade, vamos dizer assim, falando em termos psicoterapêuticos reencarnacionistas. Se tu erra muito, também é um problema, porque tu também não tem humildade para reconhecer o erro e daí para frente acertar. Então não existe essa fixação. O problema é quando a gente fixa. A personalidade congênita é uma personalidade que vem fixada muitas encarnações.
Então, se já é difícil para nós, às vezes, mudar um hábito de uma encarnação, imagina mudar um hábito de muitas encarnações. Então, a psicoterapia, ela vem para ajudar na liberação disso também. Para que eu não me trave ou não me golatre dentro de alguma coisa que é tão habitual. Isso é a personalidade congênita. Que é o terceiro pilar. E aí o quarto pilar, né, que é justamente que envolve tudo isso, que nós até agora estamos conversando sobre, e que fala sobre como eu estou aproveitando a minha encarnação. Né? Como eu estou realmente, né, me dando a possibilidade dessa reforma íntima. Muito importante isso. De me libertar, né, do que é inferior para conseguir viver o superior. Né? É no inferior que nós temos as prisões. Veja só, ansiedade é algo inferior. Se eu sou uma pessoa ansiosa, eu me comporto sempre, em qualquer lugar, preso a isso. Então a psicoterapia vem para te libertar disso. E tu aos poucos não ter mais ansiedade. E se ainda assim a ansiedade vier, tu sabe como dominá-la e não ser dominado por ela. Então a ansiedade pode acontecer, mas daí tu tem consciência que ela está acontecendo naquele momento. Né? E o que acontece? Com consciência, tu não te deixa dominar por ela. E assim sucessivamente. Né? A tristeza, essas vibrações que pesam. Então nós temos vibrações, por exemplo, é fácil de entender isso. Como é que a gente supera a tristeza? Rapidamente falando, o contrário da tristeza, a alegria. Então a alegria é uma vibração superior. Então a gente contrapõe. Mas isso se aprende estudando mais sobre isso, né? Dificilmente a pessoa vai conseguir arrumar esse sentimento sem ter um estudo mais aprofundado. Num primeiro momento, a psicoterapia é terapia. No segundo, ela é um estudo que te ajuda a entrar em autoconhecimento. Né? Uma vez que tu te autoconhece bem, né, tu te arranja bem, tu te organiza bem. Caso contrário, a coisa continua atrapalhada. Aí nada muda. Aí tu vai persistindo naquilo e vai criando uma personalidade congênita. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. E um psicoterapeuta precisa de um outro psicoterapeuta? Certamente. Né? Nós mesmos estamos sempre nos trabalhando. Porque ao me trabalhar, eu também sei melhor trabalhar no outro. Né? Esse é um princípio básico. E Geraldo, olha só, um dos instrumentos então da psicoterapia são as sessões de telão na Terra. Isso. O que são isso? Pois é um outro nome para a sessão da regressão. Quando tu acessa aquele telão, né, das tuas memórias, das tuas lembranças inconscientes. Né? Mas por que a psicoterapia tem o cuidado ético? Porque não é o terapeuta que vai dizer, agora, através da sua mediunidade, agora eu estou vendo, tu está vendo isso? Eu estou te vendo lá. Não, não é isso. Não é indução hipnótica, não é nada disso. Né?
a gente simplesmente faz um relaxamento com a pessoa fica totalmente consciente e a gente ajuda a pessoa, nesse estado relaxado, a acessar seu espírito. Né? No momento que ela acessa, se eleva e acessa o seu espírito, ela é acolhida pelos mentores e os mentores leem a sintonia dela e jogam ela na lembrança que ela precisa para resolver a questão. Né? E aí, né, por exemplo, aquilo que nós estávamos conversando em off, né, teve um caso de uma pessoa que morreu, né, isso é uma regressão, por exemplo, ela morreu em fuga, ela morreu fugindo, né? Ela acessou uma regressão e quando os mentores levaram ela, ela começou a ver ela correndo e morreu, assassinada, com uma flechada. Puf, caiu. Né? Veja só, aí o que aconteceu durante essa regressão? Ela vê isso, ela fica um tempo, assim que vai indo a regressão, e ela vai relatando isso, não é o terapeuta, ela vai relatando naturalmente. O terapeuta só vai ajudando ela a não ficar em sintonia. Então ele vai estimulando ela a continuar. E aí essa pessoa se viu saindo do corpo, se viu ali, se viu, viu quem a havia, né, os exércitos, de quem ela havia levado a flechada, não identificou quem, mas sabiam que eram exércitos e que ela estava fugindo de um exército. Né? Então o que acontece? Essa pessoa vai ser conduzida pelos mentores com a ajuda do terapeuta ao plano superior. Né? Porque quando a gente desencarna, a gente pode até ficar um tempo no umbral, aí o psicoterapeuta percebe que aquela pessoa está no umbral, está com dificuldade de aceitar o que aconteceu, né? Mas lá pelas tantas, dentro desse umbral, ela cansou daquilo, vem alguém do plano superior e a leva para um hospital, para uma escola espiritual. Ali, quando ela está bem, ali é que é feito, isso em psicoterapia é chamado ponto ótimo, ali é que é feito o final da regressão, né? Com alguma mensagem que os mentores têm para a vida dela. Por quê? Essa é a grande sacada do professor Mauro e de toda a sua experiência, professor Mauro Quitko, né? E de todos os psicoterapeutas nessa troca. A sacada é justamente essa. A sintonia fica onde nós terminamos a regressão. Então, no momento em que a pessoa viu que se levou e que ficou tudo bem, ela está vivendo aquele momento de paz, de tranquilidade, de acolhimento, de cura e tudo mais, ali se encerra a regressão. E é possível curar, então, feridas dessa vida com a psicoterapia? Certamente, porque muitas vezes as feridas dessa vida não são só dessa. Né? Aí depende da intensidade da ferida. Né? Tem feridas que a gente adquiriu nessa. Mas também tem feridas que foram reforçadas nessa. Por quê? Porque, novamente, nós temos uma personalidade congênita. E a personalidade congênita, assim como tem qualidades, tem erros. E ela vai cometendo aqueles erros ao longo de tanto tempo, vai se acostumando com a dor. Veja só, ela vai se acostumando com a dor. E por conhecer a dor tão bem, ela prefere ficar na dor do que viver algo novo. Porque ela não conhece o novo. Então isso também reforça as feridas. Então todo esse processo, através da psicoterapia reencarnacionista, utilizando eventualmente uma sessão de regressão terapêutica, vai ajudando a pessoa a ter uma visão espiritualizada. Porque ela vai acessando memórias que não dessa vida, mas que fazem muito sentido nessa vida. E assim vai indo e fazendo todo um trabalho psicoterapêutico nesse universo, que vai além de uma encarnação. Né? Tem muito mais por trás. É uma terapia espiritual.
E como tu se sente, Geraldo, então, tá auxiliando essas pessoas nessa busca espiritual, de estar se encontrando e se livrando de feridas, como a gente falou há pouco tempo? Agradecido por duas coisas. Em primeiro lugar, né, a gente sabe, pelas sintonias, que um terapeuta, quando recebe também alguém, né, no seu trabalho terapêutico, né, ele também vai aprender com isso. Então, num primeiro momento, o terapeuta tem um profundo ato de gratidão à pessoa que está vindo, porque ele também vai aprender com isso. Claro, porque ele participa como uma pessoa. Né? Ele participa do processo. E num segundo momento, se dá para dizer segundo, né? As coisas são simultâneas, que ele também está auxiliando uma pessoa num processo de liberação, num processo de fluidez, num processo de não é bem esse termo, de deixar a dor para entrar no amor, né? Aquilo que nós, ou é pelo amor ou é pela dor, né? Então a dor, sim, ela é espora de transformação, até o momento que não precisa mais, até o momento que tu te bem-aventura no amor. E aí, né? O que significa isso? Eu me bem-aventurar no amor. É eu decidir a cada momento, ter um cuidado, isso na excelência, um cuidado em amar sempre outra vez. Independente de nós termos brigado, isso foi. Eu briguei agora contigo. Briguei, já está no passado. Desculpa, Monique. Me desculpa. Eu errei. Estou pronto para te amar de novo. Então a gente às vezes tem essas quedas. Né? À medida que a gente vai praticando isso, a gente vai ficando também expert nisso. Né? E a gente vai se curando, porque é uma cura ali, instantânea. Né? E também vai curando. Mas obviamente que existem níveis, muitas vezes, muito diferentes. Então é por isso que um psicoterapeuta está aí, para tentar regular níveis. Né? Hoje nós temos muita complicação entre casais. É a questão mais delicada hoje no relacionamento humano. Né? Então, como? Às vezes níveis não quer dizer evolução, sabe? É níveis de energia. Um está sintonizado aqui, teve esses traumas, o seu espírito viveu essa coisa, essa história, e outro viveu outra história. E eles se encontram. Eles se encontram para um aprender com o outro. Né? Então, e isso é o mais complicado, porque não existe um vínculo de sangue, não existe uma obrigatoriedade que um vínculo de sangue traz. É também muito complicado às vezes entre amigos. Só que o casal, a convivência é mais intensa. É o dia a dia. O amigo não é o dia a dia. Tu também briga com um amigo, tu tem ranços com amigos, né? Mas é uma convivência mais espaçada. Né? A não sei que é uma pessoa que está do teu lado no trabalho. Mas enfim, então a psicoterapia vem para ajudar, né? Que isso também se resolva, que tu compreenda o outro, que tu saiba te colocar no lugar do outro, né? Assim como tu tem coisas para arrumar, o outro também tem. Né? Então vai trazendo todo um processo, né? de compreensão.
Novita, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovita conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovita, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 51 37 11 16 90. Bom, Geraldo, na nossa conversa, né, inclusive que a gente teve antes de gravar, a gente comentou que, no caso, as regressões elas têm finalidades de desligamento de sintonias e de geração de consciência. O que significa isso? O que tu pode nos falar com base nisso? Sim. Como foi explicado já na nossa entrevista hoje, né, nós tentamos trazer a pessoa de uma sintonia traumática e ela vai vivendo aquela elevação para uma sintonia que nós chamamos de chegar num ponto ótimo, no plano espiritual. Então, nós sabemos, pela experiência do Dr. Mauro, de todos os psicoterapeutas, que é conjugada, estudada, nós ouvimos regressões uns dos outros, nós vamos percebendo isso, e isso vai dando um expertise, né? De como trabalhar isso de forma mais eficiente para a pessoa que nos procura. Então, na verdade, essa sintonia fica. E a regressão, a gente sabe que a regressão, ela traz esse benefício e fica a sintonia onde é encerrada a regressão. Se eu encerrasse, né, e aí que entra o psicoterapeuta, né, como auxiliar nisso, para que a pessoa não trave no trauma que a regressão está mostrando, mas sim que ela, ao processar, né, ao ter ido desencarnado, pode ter caído no umbral, o terapeuta vai ajudá-la a fluir nisso e não travar em nenhuma dessas situações negativas até o momento que ela é retirada por um ser superior, por um anjo, enfim, né? Isso vai depender muito do que a pessoa compreende, como os mentores apresentam. Ela vai ser elevada para o plano escola, para o plano hospital, né, para ser trabalhada, e aí ela começa a perceber a paz, a tranquilidade, ela começa a ver o que aconteceu com clareza e que aconteceu. Então ela vai, ali é que termina a regressão, né? Então daí essa sintonia que fica e a pessoa se desliga daquilo, né? E aí, em se desligando daquilo, né, daquele fato, né, que a marcou, né, ela também consegue agora seguir, evoluir. Porque até então, naquele fato, ela esteve presa por 1, 2, 3, 4 encarnações, muitas das vezes, né? E nesse momento ela recebeu essa graça, né, trazida pela escola da psicoterapia, pela ABPR, pelo Dr. Mauro Quico, né, já anunciada, né, por Chico Xavier, em 1946. Então daí ela recebe isso, né, e pode agora seguir liberta disso, né? Pode ter uma tranquilidade. Uma tranquilidade, ver que foi, não é. Né? Que foi. Isso. E, Geraldo, uma pergunta que eu acredito que todo mundo te faz, mas que não tem como a gente fazer essa entrevista sem te perguntar isso. Como, para a gente ser vencedores nessa atual passagem pela Terra, como? O que a gente tem que fazer para alcançar essa vitória que é tão sonhada, tão falada, né? Bom, sob a ótica psicoterapêutica reencarnacionista, né, para nós aproveitarmos melhor a nossa encarnação, nós temos que aprender a localizar o que são as armadilhas para nós e o que são os gatilhos para nós. A armadilha
é algo que nos captura, né? Como diz o nome. Mas o que nos captura? Normalmente o que nos captura é algo que a gente gosta muito. Né? Se eu gosto muito de comer, por exemplo, né, eu estou preso nisso, eu estou armadilhado nisso, eu fui capturado por isso. Né? Então, eu sabendo e tendo a possibilidade e a consciência de saber, né, isso, então eu também começo a me equilibrar nisso. Então, não quer dizer que eu não vou comer mais. Não, eu vou comer, mas vou saber que esse é um ponto fraco meu porque eu gosto disso. Né? É uma armadilha. Né? E isso também no processo de psicoterapia reencarnacionista, quando acontece uma situação, por exemplo, como essa, né, a pessoa também percebe que durante muitas encarnações vem trazendo esse hábito. E aí isso hoje é tão evidente para ver se ela resolve nessa encarnação. Para tentar mudar aquilo de uma vez por É todas. equilibrar, não é mudar. É equilibrar, não é deixar de comer, que nem eu disse, é equilibrar. Né? É fazer com que a alimentação seja benéfica e não maléfica para si. Então é bom se cuidar com tudo que a gente gosta demais. Isto, porque a gente se aproxima do que gosta. E ali é que é capturado. Do que não gosta não chega nem perto. Né? Ali provavelmente existe um gatilho, que é o movimento ao contrário. Então, eu às vezes quero me afastar de algo, né? Para que serve o gatilho? Já vamos chegar lá. O gatilho desperta em mim, por exemplo, a raiva. Então, eu me afasto de situações, mas não adianta. A raiva está em mim. Então, eu atraio provocações da raiva. Então, eu vou atrair, né, pessoas que provoquem a minha raiva. Isso é um gatilho. E aí, através dessa pessoa, isso se engatilha e eu jogo a raiva para fora. Veja só, quando eu jogo a raiva para fora, eu tenho aquela potência de energia jogada para fora e em seguida eu murcho. E já me arrependo. Puxa vida, passei dos limites. Então, essa situação foi um gatilho. E ela também traz consciência. Então, a psicoterapia ajuda a gente a reconhecer essas situações com clareza e, uma vez reconhecendo elas com clareza, poder cuidar melhor quando isso acontece, até o momento em que a gente não é mais dominado pela raiva, no caso aqui, que nós estamos usando como exemplo, mas sim consegue assenhorar a raiva, ter domínio sobre ela. Né? E transformar a raiva num sorriso. Né? Isso é domínio, porque a raiva quer sair, então eu preciso transformar. Isso não é fácil, isso precisa de prática. Né? Mas a psicoterapia também ela ajuda a reconhecer isso. Então, o que é um gatilho, o que nos provoca, né? E o que nos captura, que é a armadilha. Então, para viver em paz, né? Viver com mais tranquilidade. Isso. Os dois, se a gente perceber, os dois são prisões. Né? No momento em que eu estou com raiva, veja só, eu estou preso na raiva há quanto tempo? Né? No momento que eu gosto, me habituei com alguma coisa, né? Eu estou nisso preso há quanto tempo? Se habituou, nem sente mais, né? Às vezes tu gosta só por um hábito. E nem, que nem tu diz, e nem sente mais a coisa, o gostar se tornou mecânico. Né? Aí nós temos um outro perigo, o que se chama do vício. Uma pessoa, por exemplo, que tem o vício de fumar, né?
Além de ela ter a companhia de ex-fumantes que desvibraram, né, tentando ainda fumar, o que potencializa mais o seu vício, né? Essa pessoa, veja só, ela nem sente mais. E é uma coisa bem interessante, porque ela tem uma concepção, né, até cultural, que isso faz muito mal, mas ela continua fumando. Não consegue largar daquilo. Não, justamente porque tem essa sintonia desse hábito tão insistente e está acostumada com essa dor tão insistente que se ela fizesse outra coisa diferente disso, ela estranharia, sentiria falta. Então nós também temos situações em que as pessoas se apegam à dor e por isso não conseguem experimentar o amor. Porque não tem espaço. Esse é um assunto muito importante, até daria um outro programa, né? Falar sobre essa questão da dor e do amor, né, Geraldo? Certamente. Então, a psicoterapia vem nessa direção. Então, para nós aproveitarmos a nossa encarnação, né, a psicoterapia é um processo de autoconhecimento. Né? Só que não um autoconhecimento somente de uma vida, mas de tantas que nós encarnamos. Né? Tantas quantas nós somos capazes de absorver. Né? Segundo o movimento dos mentores que nos levam exatamente para aquilo que nós precisamos. É uma justiça linda, porque não nos sobrecarrega e nem carece. Ela vai na medida. E daí a psicoterapia vai trabalhando isso com uma certa ternura, com muito cuidado, né? Ajudando o seu aluno, né? A pessoa que está ali. Né? Nós não gostamos de usar o termo paciente, não se usa isso. A pessoa, pronto. Ajudando essa pessoa a se libertar das ilusões, dos rótulos e das cascas e ter a vida de volta do seu espírito. Né? Veja só, isso na excelência, né? Reconhece nascimento e morte como pulsos e não como começo e fim. Porque eu nasço, meu corpo nasce, meu corpo morre, meu espírito vem de cima, nesse momento tem, né, essa roupagem corpórea. Quando morreu, ele sobe, vai mais um pouco, né? E daqui a pouco, conforme ele precisa, é atraído para outra situação, outro corpo. Que fique claro, gente, o Geraldo, a Monique, é só essa vez. O espírito continua. Não é a Monique que vai aparecer noutra vida. Não, a Monique é só essa vez. É uma roupa só essa vez. O Geraldo é só essa vez. Né? A Monique pode ir para uma próxima vida, né, encarnar de novo, né, em outra situação. Até como Antônio, se ela precisar disso. Né? Enfim. Então, não é Chico Xavier, veja só, que reencarna. Chico Xavier foi aquele. A roupa do espírito grandioso, naquele momento, se denominou Chico Xavier. Ele continua no plano espiritual. Só que ele fez um trabalho tão lindo que ele consegue, se ele quiser, levar esse nome para o seu espírito. Né? Nesse caso. Né? Mas não é o Chico Xavier. Chico Xavier só foi aquele, não vai ter outro. Né? Agora, aquele espírito pode vir de novo a serviço, né? Numa pessoa lá, no meio do vazio, do deserto, para ajudar uma tribo. Não interessa a situação, a grandeza, a pequeneza, interessa a qualificação daquilo que precisa ser resolvido. Né? O amor não é quantidade, o amor é qualidade. Né? Não é eu tenho um grande amor, não. Eu tenho amor sempre.
aprendizado para todos, né, Geraldo? Isso. Quero agradecer a tua presença aqui no programa Trocando Ideias TV, que com certeza eu me identifiquei em muitas das tuas falas, com certeza o pessoal de casa também nos ensinou muito. Obrigada por estar aqui conosco, Geraldo. Eu também agradeço toda a equipe aqui presente, né? Agradeço o convite, né? E um abraço para todos. Obrigada por assistir ao Trocando Ideias TV. Se você tiver alguma sugestão de pauta para que a gente possa trazer esse assunto até você num próximo programa, por favor, deixe sua mensagem nas nossas páginas das redes sociais. E não esqueçam de nos seguir no Instagram, Naratir Consultoria Estratégica. Até semana que vem.